Podcast. Começando a edição 118 do Podcast Mão, comigo Marco Belo, com o time completo, daqui a pouco Maércio Morcegão e suas informações. Maércio Morcegão, que foi o cara que deixou o enigma no ar no início da semana a respeito do marfinense Drogba. Daqui a pouco também Teleco Press, falando tudo sobre o que rolou aí no mundo internetico, sobre as negociações corintianas, o Timão que está na Florida Cup, ao mesmo tempo está na Copinha, ao mesmo tempo está na Europa, tentando negociar Drogba. E com essas três possibilidades de informação inicial, eu chamo meu amigo Vitor Guedes. Tudo bem, Vitão? Tudo bem, Marco Belo, Vessone, amigos do Podcast Mão. Tudo tranquilo. Pois é, Rodrigo Vessone tá por aí também, Vessa? Tô aqui. Um grande abraço aí a todos. Prazer participar novamente. Pessoal, esse podcast tem muito assunto, mas muito assunto, porque a gente está gravando na segunda-feira e foi uma segunda-feira agitadíssima nos bastidores do Timão. Teve a apresentação de Luigi e o Paulo Roberto, excelente Paulo Roberto, reserva do esporte, que foi apresentado na Flórida. Teve Copinha, teve negociação envolvendo Jadson, envolvendo Drogba. Eu vou começar com você, Vitão. Fala sobre o que você preferia aí. Bom, Belo, eu prefiro falar da Copinha, né? Que foi uma grande atuação em cima do Inter, digna de DVDzinho, né? Um excelente primeiro tempo. A lamentar apenas o cartão do Carlinhos, que fica fora do jogo contra o Flamengo, né? Que pinta aí como uma final antecipada. Reedição da final do ano passado, mas esse time aí, melhor do que falar de Luigi, dessas coisas aí, Paulo Roberto, prefiro falar desses jogadores que, quem sabe, deem futuro no Corinthians, né? Carlinhos, Pedrinho, olha que enfim estreou e fez um golaço. Enfim, foi uma atuação muito boa do Corinthians. Osmar Loss com um time bom, parece que o time é melhor porque o time é muito acertado taticamente. Tá dando gosto de ver o Corinthians na Copinha. Rodrigo Vessone, quer destacar também a Copinha ou vai destacar algumas das muitas variáveis do time profissional do Corinthians, Vessone? Não, eu queria falar meu destaque em cima do Jadson, que rescindiu na China e agora ficou com caminho livre aí para poder acertar com quem que ele quer, bolso cheio e caminho livre para acertar com o clube que ele quiser. Acho que é o jogador mais fácil se contratar nesse sentido, né? Porque o jogador que não, entre aspas, todo mundo precisa de dinheiro, mas ele realmente com uma rescisão altíssima, sabe que não vai precisar lá de tanto dinheiro neste momento, porque está voltando da China com o bolso cheio, então contrato rescindido, acerta com quem quer. Então acho que agora basta a diretoria do Corinthians aí fazer um trabalho bem feito aí e mudar o patamar do time, que eu acho que com o Jadson isso aconteceria. E você é dos que acham que o Jadson já tem um acordo salarial com o Corinthians? Ou você é dos que acham que o Jadson tem muitas propostas e pode vir ou pode não vir para o Corinthians, Vessone? As duas coisas. Acho que ele tem um acordo, sim. Já deixou alguma coisa gravado com a diretoria. Ó, se eu não rescindir o valor que eu quero é X, que aí eu tento sair de lá emprestado, mas eu quero ganhar X. Se eu rescindir é menos, bem menos, porque aí eu vou ter dinheiro já recebido dos chineses. Eu acho que isso sim está certo, mas eu também acho que vai ter gente atravessando aí agora, já teve desde manhã, certamente da manhã desta segunda, muita gente atravessando. Já se fala muito do Atlético Mineiro. Acho que as duas coisas, ele tem um acerto, só que vai surgir gente no meio do caminho e ele pode até vai ganhar algum tipo de melhora com o Corinthians, um ano a mais de contrato, se for o caso, enfim. Algum tipo de barganha sempre é possível nessa hora. A informação que eu tenho é que ele recebeu metade lá do dinheiro que ele tinha para receber na China, porque foi uma rescisão em comum acordo. Os chineses não queriam prorrogar o contrato até 2018, que nem ele quis,
e ele também não queria ficar nessa indecisão de contrato até 2017, sem saber se ele ia embora, se não ia embora, o que ele ia fazer, podia ser largado, né, ficar sem ser inscrito no campeonato, enfim, acabaram se acertando, ele ganhou cerca de 8, 9 milhões de reais, foi a informação que eu recebi, e pediu ao Corinthians cerca de 600 mil reais, sendo que o Corinthians tinha aceito pagar até 400 mil, que era o salário que ele recebia em 2015. Na minha modesta opinião, 600 mil reais para o Jadson, mesmo com tudo que ele fez em 2015 no Corinthians, ele vai virar o jogador mais caro do elenco, vai trazer um problema financeiro pro clube, porque vai aumentar muito a folha salarial, porque com todas as despesas tal, esses 600 mil vai para um pouco mais. Então eu não aceitaria. Eu não sei, eu vou colocar antes do Vitão opinar a respeito disso, só dar o boa noite pro Teleco. Tá por aí, Teleco? Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros companheiros de podcast. E aí, sobre o Jadson, você tem algo a dizer, Teleco? Bem-vindo, Jadson. 600 mil reais para o Jadson é demais, não é, pessoal? Acho que 400 já estava de ótimo tamanho. 600 mil é muito para qualquer pessoa, em qualquer função. Agora, se o Jô ganha 350 mil por 3 anos de contrato, e o Corinthians paga o Christian, enfim, dinheiro à parte, se o Jadson vier, vai ser um reforço, né? O segundo, né? O Gabriel o primeiro, ele é o segundo, que o resto são contratações, não são reforços. O Corinthians, a torcida do Corinthians voltaria a vibrar quando tivesse um pênalti marcado a favor, que esse ano, quando tinha pênalti, era melhor ser escanteio, lateral, porque nem pênalti o Corinthians conseguia bater esse ano. Voltaria a ter uma bola parada e voltaria a ter meio de campo. Assim, o Jadson, na minha opinião, não foi o melhor do campeonato do Hexa, foi o Renato Augusto, mas rivalizou ali com o Renato Augusto, foi uma temporada excelente e mudaria, sim, acho que o status do time. O Corinthians deixaria de ser um coadjuvantaço, assim, no brasileiro, e até no Paulista, o Corinthians está muito inferior em relação ao Palmeiras e Santos, eu acho que do mesmo nível baixo do São Paulo, assim, mas o Jadson seria um reforço de animar a torcida. Estou ouvindo vocês. Sempre, Maércio Ramos, você sempre está ouvindo, porque você acompanha o programa sempre que pode, mesmo quando não está, e hoje quando está presente conosco, agora sim, time completo. Tudo bem, Maércio? Tudo bom, Belo? Tudo tranquilo. A gente fala sobre Jadson neste momento. Qual a sua opinião, Maércio Ramos? Não, sobre Jadson eu só tenho para dizer o seguinte, estou só esperando ele fechar. Pelas informações, é uma coisa que já tem acontecido e que já aconteceu, então é só aguardar. Agora, tudo que a gente afirma, né, Belo, Teleco, Vessone, Vitão, a gente fala assim, o cara fechou, o cara tá voltando da China, é melhor esperar. Eu acho que ele fecha com o Corinthians, mas tem informação que tem a proposta daqui, dali, duvido que ele feche com alguém que não o Corinthians, até por tudo que ele representa para a fiel torcida. Ele tem até aquela fotinho famosa no perfil social dele, no Twitter, com a camisa do Corinthians, né? Então, é difícil que ele vá, ele não apagou, né? Para um rival, não apagou ainda. Agora eu queria saber do Vessone, porque o Vessone, eu tava entrando nos famosos moments do Twitter, que são aquelas informações que mais pipocaram na rede social, no Twitter, né? Que tiveram mais compartilhamentos. Daí eu cliquei lá em esporte. Daí tinham lá as notícias esportivas do dia no Brasil. Daí tinha lá Jadson, eu cliquei. E um dos moments a respeito do Jadson era um post de Rodrigo Vessone, falando que a chegada do Jadson mudaria o patamar do time do Corinthians. Mudaria de um time C para um time A, ou de um time nota 5 para um time nota 7, mais ou menos por aí. Agora eu queria saber, vale 600 mil reais por mês, Vessone? A informação que eu tenho, Bela, é um pouco diferente. Eu também escutei esse número, mas seria um número se ele não tivesse rescindido lá. Então, do tipo, lá ele ganhava 1,5 milhão por mês, ele sabia que aqui ele não ia ganhar nunca, ok. Só que ele aceitaria ganhar 600 mil, que seria compatível no Brasil, enfim, a 1,5 milhão na China que ele vinha ganhando. Com a rescisão,
com o dinheiro que ele pegou, ele aceitaria muito menos do que isso, assim, para poder jogar aqui. Um pouco parecido com o que o Mano Menezes e o Luxemburgo fizeram. Pegaram lá a bolada e voltaram, e o Mano chegou até a falar, eu repito, já falei isso aqui no último podcast, o Mano chegou a falar na coletiva que poderia ficar 7 anos sem trabalhar, que ele viveria muito bem pelo dinheiro que ele pegou lá na rescisão. Então, eu escutei essa informação também de 600, mas com essa diferença, que ela seria sem a rescisão. Com ela saindo, como aconteceu, seria muito menos. Em relação à mudança de patamar, é o que eu penso mesmo. Eu acho que o Vitão falou um pouco já sobre isso. Eu acho que muda mesmo um pouco o patamar do time. Melhora demais, assim. Ele vai mudar. É um jogador que o Corinthians não tem hoje para bola parada, por exemplo. Você potencializa a bola parada. Para bater pênalti, por exemplo, o Corinthians perdeu, se não me engano, quase 10 pênaltis em 2016. Ele, em 2015, não perdeu nenhum pênalti. Todos que ele bateu, ele fez. Foi fundamental nisso. Os caras que jogarem do lado dele, seja Marlone, Giovanni Augusto, Casim, quem jogar certamente Drogba, que se for, enfim, ele vai potencializar esses caras todos, vai achar esses caras todos. Os laterais costumam jogar bem do lado dele também. Então, um cara como esse, é difícil não... Só se ele jogar muito, muito mal, assim mesmo, mas mal para ele não melhorar o time, assim, porque ele foi o rei de assistências aí em 2015, em 2014 também se destacou por isso. Então é muito difícil que ele não melhore o time em muitas dessas situações. Por isso que eu acho que melhoraria o patamar do Corinthians se ele chega agora aí para essa disputa. Se acontecer isso dele aceitar ganhar mais ou menos o que ele ganhava em 2015, acho que vale. Uns 400 paus, assim, que é mais ou menos o que ganha o Christian. Eu acho que vale bastante você trazer o Jadson ganhando isso. 600 mil já muda porque não é tanto dinheiro assim, não é tanta diferença assim. O cara ser o maior salário do elenco, para quem não conhece muito assim os bastidores do futebol, muda o patamar do cara, muda o que ele representa para a equipe, muda o que dão de responsabilidade para ele. Ele vira a estrela, ele vira o cara que todo mundo olha e fala: vai lá, cara, você não é o maior salário, vai lá e resolve. Então dá mais responsabilidade. Muda um monte de coisa, assim, se o cara chegar ganhando 200 mil e se o cara chega ganhando 1 milhão, tipo o Guerreiro no Flamengo. Não é fácil a vida do Guerreiro no Flamengo, ganhando 1 milhão de reais por mês. Não do ponto de vista financeiro, lógico. Mas os caras olham pra ele, os caras que ganham 200, 150 e falam: você não ganha 1 milhão? Vai lá e faz o gol, cara. Vai lá e resolve. É assim, jogador de futebol é fogo, cara. Por isso que eu falo que há uma diferença entre o Jadson pedir os 600 e o Jadson aceitar ganhar uns 350, 400, que a notícia é trazida pelo Rodrigo Vessone. Agora, Teleco, se fosse pra você escolher, o Corinthians só traz um jogador. Ou traz o Jadson, ou traz o Drogba. Você contrata quem? Boa. O Teleco tá em dúvida, então eu repasso essa pergunta a Vitor Guedes. E aí, Vitão? Jadson. Vessone? Jadson. Eu gosto de Jadson também, Marco Belo, porque o Jadson ele vai jogar esse ano e o próximo ainda em bom nível, né? Bom nível para o futebol brasileiro, né? A gente está falando de um jogador de 33 anos que já passou do seu auge. E o Drogba jogaria aí um ano mais ou menos, e o ano que vem, muito dificilmente, né, Marco? O Drogba tem a questão midiática, tem a questão de trazer outro tipo de benefício para o clube, né? No futebol, acho que não tem nem dúvida, né, Maércio, que o Jadson representaria mais pro futebol do time do Corinthians. Pra bola, sim. Mas, assim, a pergunta que você fez aí pro Vessone, pro Teleco, pro Vitão, com todo respeito aos companheiros, e aqui a gente é tudo Corinthians, Drogba. Você tá louco? Eu não vejo a hora desse cara, de a gente poder falar assim: esse cara vai vestir a camisa do Corinthians. Um mês, 2 meses, 3 meses, sei lá, 4 meses, 5 meses, nem sei quanto tempo, se ele vai jogar, se não vai jogar. Mas o tempo que ele ficar no Corinthians, 10 dias, 15 dias, 20 dias, você tá louco, isso aí vai ser uma loucura. Eu nem sei se ele vai jogar, se ele vai fazer gol. Eu quero saber que é o Drogba que vai vestir a camisa do Corinthians. O mundo vai falar desse cara. E depois a gente vai ver o que vai acontecer.
A gente tá falando em tese, né? Assim, Tese. quem jogou mais, Drogba ou Jadson, né? Certamente o Drogba, né? Agora, de repente ele chega bem aí, metendo um monte de gol e acabou a dúvida, né? Não, são coisas diferentes, né? Vocês três, Teleco, Vitão e Vessone, falaram pelo lado do futebol. E o Maércio falou mais da animação da torcida, da repercussão, enfim. São coisas diferentes. Né? O Ronaldo jogou bola ou fez a animação da torcida? As duas coisas. Isso. Isso. Agora, se eu pudesse escolher, eu não sou contra o Drogba. As pessoas estão dizendo assim, mas como ele tá? Eu não sei como ele tá, mas eu sei como estava Gustavo, eu sei como está Romero, Guilherme, Luca. É tudo brincadeira de mau gosto, né? Então, isso nós estamos vendo como está. Agora, a questão do Belo não foi se eu quero o Drogba, foi entre um e outro, né? Sim, hipoteticamente. Eu acho o Jadson um reforço, fora que já tem identificação com a torcida. E, enfim, e eu também sou, com todo respeito a marketing, essas coisas, eu acho legal o Drogba pelo que ele joga, o que ele jogou. Então. Agora, o que leva, o Corinthians o ídolo do Corinthians, desde 1910, é o Corinthians. Eu botei o nome do meu filho de Basílio, não botei o nome de Corinthians. Basílio, para mim, foi o autor do gol mais da história do Corinthians. Mas o Corinthians não é o Neto, o Corinthians não é o Ronaldo. Ronaldo, para mim, para começar, é o goleiro, não é o gordo. Corinthians não é o Neto, não é o Tupanzinho, não é Roberto Belangeiro, não é Domingos da Guia, não é Sócrates, não é Birubiru. Corinthians. Então, será muito legal se o Drogba, mas o Corinthians, jogando bem, com raça, leva a torcida no estádio, lota estádio. O problema é que esse ano passado foi uma tiriça, o Corinthians não joga nada, e quando não joga nada, você vê o Guilherme em campo, com pele e mão na cintura, não dá. O Corinthians não jogando nada com Birubiru, a torcida vai no estádio. Fala, Márcio. Não, é que o Vitão falou assim, não é o Cris, pô, cara. O Christian voltou com status de ídolo, né? A gente comprou essa ideia, querendo ou não querendo, a volta dele, e acabou voltando. Cara, dá a camisa pro Drogba aí, acabou. Deixa o cara fazer o que ele fizer. Se ele ficar 2 meses no Corinthians e fizer 1, 2, 3 gols, ele já fez muito mais que esses caras todos que o Vitão citou aí. Drogba, assim, aí você pega Rildo, Luca, Mendonça, Gustavo. Esquece isso aí, cara. Esse cara é o cara do mundo. O Belo, olha o Vitão, o Teleco, o Vessone. Olha o que nós temos falado desse cara nos últimos 4, 5 dias. E ele nem vestiu a camisa do Corinthians. O que ele já fez? O Corinthians estava acabado, ninguém falava nada. Hoje o mundo fala do Corinthians sem ele ser jogador do Corinthians e talvez ele nem venha, né? Aliás, falando nisso, Márcio Ramos, você que foi o cara que lançou esse enigma aí, de repente... É o enigma. Estávamos tranquilos, passeando para lá, para cá, entrando na internet para ver as notícias no site Ego, o Teleco estava querendo ver as últimas do Cauã Raymond, o Vitor Guedes estava vendo o concurso Miss Bumbum e tal, e de repente, Maércio Ramos me vem com Didier. O que aconteceu, Maércio Ramos? Que porra foi essa, Maércio Ramos? O Belo, foi do nada, assim. Um encontro caso... Como é que é? Tava naquela moita lá que você costuma frequentar. Não. Juro tomando tudo, ouvindo Raça Negra, ouvindo Didier, você teve ideia, é isso? Não, juro pra vocês. Até pra ficar legal, assim, pra torcida do Corinthians, o Belo sabe bem, o Vessone, o Teleco. O Teleco tem acompanhado muito como tá em cima de rede social, o Belo. Mas por quê? Porque cheio de enigma. Porque não dá para falar quem é que passou essa história, porque parece que essa história vem desde 27 de dezembro. Eu não estava acompanhando, eu saí da Rádio Globo, fui demitido em 6 de dezembro, ali eu parei um pouquinho, aí quando chegou pertinho do Natal ali, alguém, e esse alguém é muito relacionado com o Roberto, aqui já vai uma senha do que é que está acontecendo, ninguém tem mais interesse na vinda do Drogba do que o Roberto de Andrade, porque ele sabe que a situação dele no Corinthians é muito difícil. Se não fosse esse assunto Drogba, hoje o assunto seria o impeachment dele, o impedimento dele, a renúncia dele, um pedido de licença. Aí
alguém muito relacionado a ele falou assim, ó, se o Roberto traz o Drogba, que está pertinho dele, tudo isso se acalma. Aí eu falei, mas como assim? Aí alguém, né, essa pessoa falou assim, o Drogba foi oferecido ao Corinthians, uma pessoa muito ligada ao Corinthians, que não ao Roberto, falou que o Drogba é uma possibilidade. Não sei se pela idade ou porque está sem mercado. Eu nem sabia onde ele estava jogando, eu não estava acompanhando. Aí eu falei, vou começar a mexer nisso, eu estou desempregado. Se eu jogar essa sementinha, e essa sementinha foi, depois, me permita, Belo, o Dassler Marques, né, do UOL, não foi isso? Sim. Ele citou, depois você citou, depois todo mundo veio atrás, etc. Mas assim, ninguém, de todos eles, nem você, Belo, nem Vessone, nem Teleco, nada, e não é um privilégio meu. Eu sei quem é que falou com o principal cara que cuida das coisas do Drogba, ou então um deles, ou o principal deles, ou o cara que tem mais interesse, né? E o Roberto, lógico, ele falou assim, eu dou o sinal verde. Mas não tinha Herbeta, não tinha Alessandro, não tinha Flávio Adalto, não tinha ninguém. Como não tem ninguém? Ou é o Roberto, ou não é ninguém. Se o Roberto falar assim, olha, o cara quer 1 milhão, mas eu só tenho 700 mil. Não. É o Roberto. Essa é a história. Acho que eu estou, assim, mesmo entre linhas, né, dizendo o seguinte... só uma pessoa do Corinthians pode assinar esse negócio, sendo 700 mil e o cara pedindo 1 milhão. São 300 mil de diferença, né? Então o Roberto vai lá e fala assim, esses 300 mil de diferença eu vou bancar, mesmo contra a vontade dos principais mandatários do Corinthians, ou dos principais diretores, porque o mais alto mandatário sou eu. Eu banco isso. E isso a favor do Roberto um não pedido de impeachment, não pedido de afastamento, não pedido de licença. Está na mão do Roberto. Se ele falar que quer o Drogba, ele vai lá e assina. Se o Drogba falar assim, ó, todas as exigências foram atendidas, ele chega e veste a camisa do Corinthians. Está na mão do Roberto. Se ele assinou ou não, amanhã a gente vai saber. E antes de passar para o Teleco, para o Vitão e para o Vessone para falarem sobre isso, vocês três fiquem à vontade, aí eu só vou falar uma coisa. Eu conversei com uma pessoa que é muito ligada também ao presidente Roberto de Andrade, que deu a seguinte dica ao presidente, em cima disso que o Maércio falou. Falou assim, Roberto, o Drogba não vai ser um bote salva-vidas para você se livrar do impeachment, vai ser uma lancha. Essa frase foi falada para mim hoje por uma pessoa ligada ao presidente corintiano. Falou que o Drogba não ia ser um bote para salvar ele politicamente no clube, seria uma lancha para tirar ele da situação que ele estava. Eu concordo com o Maércio, com o que ele está dizendo, e essa pessoa que também conversou com o Roberto durante a semana, concorda, obviamente, porque falou essa frase para o presidente corintiano, que deve ter entendido, e hoje só se fala de Drogba e não se fala mais de impeachment do presidente Roberto de Andrade. Fiquem à vontade aí, Vessone, Vitão, Teleco, para falar sobre Drogba no Timão, que a torcida quer saber. Só queria falar uma coisa. Tanto se falou aí do marketing do futebol, da briga do marketing com o futebol, que o marketing queria o futebol, supostamente não. Eu queria saber os gênios do futebol que aprovaram o Gustavo e não foi barato. Né? Isso. Romero, Guilherme que é um pato piorado, né? É um Roger que não pega Galisteu. Enfim, aprovaram essas coisas esdrúxulas todas, né? Qual o critério deles agora em relação ao Drogba? Eu queria entender só isso. E outra coisa, aproveitando já que o destaque foi a Copinha, Carlinhos, que tomou um cartão idiota e desfalca o time contra o Flamengo, é muito bom jogador, hein? Esse centroavante da Copinha. Muito bom jogador. Espero que tenha chance. Bom mesmo, tem razão. Fez muitos gols na Copa São Paulo e antes da Copa São Paulo também, além de ser muito alto, né? Tem 1,95 m o Carlinhos. Agora voltando ao Drogba, Vessone, o que você tem a falar sobre o Marfinense? Eu acho que seria uma boa. Eu gosto muito. Acho que só teria a contribuir dentro e fora de campo. Não vejo, ainda mais dentro desses valores todos que se falou, que foram falados, eu acho que vejo uma realidade normal no Corinthians. Tem muita gente no futebol brasileiro, aliás, que ganha bem parecido com isso.
e é alguém que agregaria muito, assim, dentro e fora de campo. E mesmo aos 39 anos, se levar em consideração o nível do futebol brasileiro, um cara como esse, que é considerado aí para muita gente o maior jogador da história do continente africano, não é nem de um país, é do continente todo e de toda a história, assim. Alguns falam que é o EA, outros falam que Para mim, o Roger Milá jogou mais. o Roger Milá. Eto'o não tá nisso, né, Vessone? Tem o Eto'o também, enfim, mas teve gente, eu vi depoimento de gente que foi para a África, por exemplo, jornalista, e disse isso, que acho que pelo engajamento que ele tem com o negócio de ONGs, ele ajuda muito crianças, enfim, então junta esse pacote todo e fala, e eu vi jornalista falando isso. Então é um cara que ele transcende ali as 4 linhas, e eu vejo como algo que seria bem interessante mesmo. Teleco, eu entendo o lado do marketing e eu concordo plenamente que seria absurdamente bom para o Corinthians em termos de marketing. Ao mesmo tempo, eu consigo entender o futebol. Eu consigo pensar como Fábio Carille, pensando assim, minha primeira chance como treinador, eu vou montar um time fechadinho, eu tenho esses jogadores que eu já conheço, eu vou fechar o meio de campo, eu sei mais ou menos como trabalhar naquele estilo do Tite, a bola não vai passar por aqui, a gente vai fazer aquele golzinho aqui, golzinho ali, eu vou armar 3, 4 jogadinhas de ataque, Campeonato Paulista dá pra chegar. De repente, chega um Drogba, um cara de projeção mundial que vai chegar como uma bomba lá no elenco do Corinthians, positiva ou negativamente. Não estou falando nem para um lado ou para o outro, mas que vai chegar como uma bomba, vai. Muda completamente o parâmetro. O Fábio Carille, que seria o responsável pela armação do time, ele recebe uma responsabilidade absurda de uma coisa que ele não pensou, de uma coisa que ele entrou no meio do furacão ali e vai ter que mudar completamente o plano dele, assim como no passado o Mano Menezes teve que fazer com o Ronaldo. Então eu consigo entender os dois lados, Teleco. O que você acha? Eu vejo assim também, Marco. E outra, né? A pressão vai ser imensa para o Drogba jogar todo o jogo, né? Se ele não tiver machucado, a pressão vai ser para ele estar no ataque, né? E uma coisa legal é que eu dei uma olhada, né? Como foi a última temporada dele lá no Montreal. Ele... Como é que é o nome? Ele era... Montreal. Segue. Foi muito técnico ou não? Segue. Internet é muito engraçado. Montreal Impact. E ele entrou no espírito, né? Comemorava os gols, né? E aquilo lá, né? Tudo bem. A gente sabe que é importante localmente, mas não é o maior time da história que o Drogba jogou. E ele jogou com afinco, né? Achei bacana. Eles só falaram na questão física, né? Que foi decaindo durante a temporada, especialmente 2016. Mas isso daí acho que é uma coisa que dá para colocar, mesmo que o futebol no Brasil tem um nível muito baixo. Mas eu só tenho uma dúvida, você falou que amanhã assina? Amanhã é amanhã, esta quarta-feira, esta terça-feira, ou é amanhã um dia desses? Me permita, Belo, Teleco, Vessone, Vitão, essa coisa do Drogba, ela está afinada. Porque quando você emite ou você dá uma procuração para alguém, esse alguém tem autonomia para assinar por você. E 2 caras, eu nem sabia que tinha um terceiro empresário, ou um terceiro representante, o Belo pode falar melhor, porque depois eu falei, Belo, nós precisamos alinhavar isso e tentar juntar as 2 pontas dessa coisa, porque está ficando esquisito, né? O Drogba não vai lá assinar. Quando ele tem um representante, quando eu tenho uma coisa para ser feita, é uma coisa grande, eu dou autonomia a alguém que eu confio juridicamente, um advogado tal, e dou para ele autonomia, uma procuração. Essa procuração, essa autonomia foi dada aos representantes do Drogba para que ele assinasse com o Corinthians, com o Olympique de Marselha, com o Montreal, nem sei qual outra equipe aí tem, etc. e tal. Só que ele assinou com o Corinthians via representantes. 1, 2, sei lá. Diz que tem um terceiro representante
que tem que assinar também. Esse terceiro representante não assina porque ele fala que é o representante mor, que é o cara que tem... eu não sei se é autonomia maior, mas é o cara que detém os maiores direitos sobre esse negócio. Vamos dizer que um tem 20, outro tem 20, esse tem 60%. Olha, eu tenho 60%, eu não assinei, eu não participei do negócio, eu quero também participar. Só que de tudo que foi feito, e tudo gira em torno de dinheiro, é 1 milhão por mês? Bom, se um tem 20, outro tem 20, outro tem 60, puxa vida, esse cara que tem 60 sobre 1 milhão, nossa, ele tem 60 mil. Eu não sou bom de matemática, mas é isso que eu imagino, né? O que eu imagino não, é o que a matemática diz. Esse cara não quer assinar. E ele é o cara que assina pelo Drogba. Porque a partir do momento que eu dou uma procuração para você, Belo, Vessone, Teleco, Vitão assinar por mim, vocês assinam por mim e a coisa está feita. E esse terceiro cara, ele não assina porque ele não estava presente na reunião com o Herbeto. Eu nem trato com o Herbeto, eu confesso, não é com esse cara que eu falo. Quem passou para mim é uma outra pessoa muito ligada ao Roberto, às coisas que estão acontecendo. Então o que pega é isso. Esse cara não assina e falta uma terceira assinatura. Sem essa terceira assinatura, não vale o documento. Então não vale nem para a Olympique de Marseille, nem Montreal, nem para Corinthians, nem para ninguém. Tem que assinar. Porque o Drogba não vai lá assinar. Quando a gente, assim, olha, eu defino como representantes Vitão, Teleco, Vessone e Belo. São esses caras que têm que assinar por mim. A partir do momento que vocês assinarem, olha, você vai para a China. Aí eu vou para a China porque vocês assinaram, porque vocês me representam e eu confio em vocês. É isso que está faltando. É esse terceiro cara assinar e esse cara não assina. O terceiro cara é o Cherno Seiji, que é o cara que falou com o jornal L'Equipe da França que não sabia de nada a respeito da negociação. A conversa foi o seguinte, até em cima do que o Maércio está falando, para o ouvinte do podcast não entender. O Corinthians começou a conversa através do Gustavo Herbeta com 2 representantes do Drogba. Herbeta é uma bela rima, né? O Drogba está na Costa do Marfim. Nem na Europa ele tá. Ele tá na terra dele e tal, de boa, tranquilo, lá, sossegado, enfim. E deu essa procuração citada aí pelo Maércio para esses 2 caras. Os 2 caras estavam em Londres. O Herbeta foi até Londres para se encontrar com esses 2 caras. Primeira dúvida que eu tenho que ninguém me respondeu até agora. Se vocês puderem me responder. Por que o Herbeta viajou com uma camisa número 11 com o nome Drogba às costas para Londres, sendo que o Drogba não estava lá? Ou porque esses 2 caras representavam o Drogba, Belo. Não, mas eu conversei com o André Campoi, que é o empresário que está também envolvido nisso, Maércio, e ele falou que a camisa foi levada para se assinasse no domingo, o Drogba vestir e já colocarem nas redes sociais, Drogba é da Fiel e não sei o que, mas o cara não estava nem lá. Será que o Corinthians não sabia que ele não estava lá? Já é uma dúvida. Não sabia. A outra dúvida, esse terceiro cara, citado pelo Maércio, que é esse do nome esquisito aí, Cherno Seiji, é o empresário mor, né, do Drogba. É o cara que assinou os contratos dele no Chelsea, o cara que assinou os maiores contratos dele. Ele estava em Paris, está em Paris, ele não foi para Londres, ele não se reuniu com o Herbeta, ele não recebeu proposta nenhuma do Corinthians, ele está por fora dessa negociação. E ele é o cara que manda na vida do Drogba. Será que o Corinthians não atirou pro lado errado? Porque agora ele tá falando, e aí, esses 2 aí que o Drogba deu a procuração para representar, esses 2 aí vão me dar o dinheiro? Ou por que eu não fui chamado para essa reunião? Por que vocês não vieram para Paris? Por que vocês foram para Londres? Então tá essa confusão aí, citada pelo Maércio Ramos. Mas será que dentro disso, e com essa pergunta que eu fiz aí, o porquê da camisa ter ido na mala do Herbeta, que ninguém me explicou até agora, para Londres, sendo que o Drogba tá na Costa do Marfim, será que o Corinthians não atirou pro lado errado? Respondam aí, meninos. Olha, não sei se foi pelo lado errado ou não, mas está claro, e não é de agora, que o Flávio Adalto
patético em suas declarações, seus posicionamentos, desde do Rueda, que ele não sabia quem que era, depois que não sabia de nada, depois voltou atrás, enfim. Cada vez que o Flávio Adalto fala, dá vergonha alheia. Não sei se ele emplaca depois do Carnaval como diretor de futebol, porque são ridículas as declarações dele. Estou falando como profissional, não tem nada pessoal contra ele, mas é patética todas as declarações que ele dá como diretor de futebol do Corinthians. E aí, Vessone, Teleco? Acho que é difícil, né? O cara viaja sozinho lá para Inglaterra, a gente nunca sabe as coisas, né? O que pode ter acontecido por lá. É muito complicado para a gente falar muito em cima de coisas que supostamente estão acontecendo na Europa, enfim. É bem difícil, Bela, uma situação complicada. Na cabeça do torcedor fica pior ainda. Eu imagino como é que tá o torcedor. Se pra gente que tem contato com os caras é uma situação complicada, e quero que o ouvinte do podcast entenda que às vezes o ouvinte ou o seguidor nas redes sociais não entende que pra gente, a gente fica, tenta pegar a notícia da melhor forma possível, mas, por exemplo, uma reunião que aconteceu na Europa, ou no caso do Jadson, no caso do Jadson, aconteceu o seguinte: eu fui atrás do Marcelo Robalinho, que é empresário do Jadson, para pegar a informação. O Marcelo Robalinho falou, já te ligo. Daí ele me ligou hoje de manhã, falou assim, que ele é conhecido meu, a gente se fala há bastante tempo. Ele falou, cara, saí da reunião só para te atender, porque você parece que tá querendo saber o que tá acontecendo e tal. Saí da reunião só para te atender. Eu falei, então, mas que reunião? A reunião que tá decidindo pela rescisão. Eu falei, mas então não decidiu ainda? Não decidiu ainda. Isso quando todo mundo já estava dando que estava rescindido. Daí eu falei com o cara que está na reunião, o cara saiu da reunião para falar comigo. Daí você publica assim, ainda não está decidido, sendo que todo mundo já deu que está decidido. Daí o ouvinte fala, pô, você está mentindo? Não é que eu estou mentindo, eu estou falando com o cara que está na reunião, pô. É a mesma coisa do Drogba. O Gustavo Herbeta foi para Londres. Com quem a gente conversa? Com o Gustavo Herbeta, além de outras fontes que a gente tem dentro do clube. O Maércio tem o dele, o Vessone tem o dele, o Vitão, o Teleco, enfim. Mas o principal era o cara que foi para Londres. O cara que foi para Londres falou para mim que levou uma camisa, primeiro, pro Drogba vestir, sendo que o Drogba não estava lá. Segundo, que conversou com esses dois caras aí e que os caras estavam resolvendo a situação. E que tinha esse terceiro cara que tinha ficado puto porque não estava na história. É o que o Vessone falou, a gente tem que acreditar no cara que foi pra Europa, mas é complicado, né? Porque será que foi isso que aconteceu? Não querendo duvidar da pessoa, do Gustavo Herbeta, que é um cara, é um cidadão honesto, enfim, um grande profissional. Uma ótima rima. Mas enfim, é o que o Vessone falou, Vitão, a gente é obrigado a acreditar na palavra do cidadão que foi a única pessoa que foi lá e teve o tal do contato com os representantes do Drogba, né? Por exemplo, né, Bela, a gente estava falando aí, proposta do Olympique Marseille, proposta do time canadense ali. Ué, ele não acabou de sair do time canadense? Por que ele não ficou lá, então? E no Olympique, que eles fizeram até faixa dizendo que não querem o cara lá, o treinador falou que não queria. Pô, será que ele realmente tem proposta? Eu não duvido que falaram pro Gustavo Herbeta que tinha proposta, mas não faz sentido, né? Em relação ao Olympique, parece que o técnico não quer o Drogba lá, né? Além da torcida ser contra, o técnico não gosta. E sobre o Montreal, o que o Herbeta falou, não sei se é a realidade, não conheço a MLS, a Liga Profissional Norte-Americana, acho uma merda, para ser bem sincero. Mas as pessoas que entendem dizem o seguinte, que os contratos lá são feitos por temporada. Tanto que você entra no site lá, MLS, não sei das quantas lá, você vê que o Drogba ganhou na temporada 2016 $2 milhões e 100 mil dólares. O contrato era pela temporada. Então, aqui no Brasil chegou a informação que o Drogba foi mandado embora, que rescindiu o contrato, que saiu brigado. Teve um monte de informação. Só que quando você conversa com as pessoas que entendem da Major League Soccer, eles falam que não é bem assim, que o contrato era pela temporada, o contrato acabou,
beleza, acabou, vai passar férias na tua casa lá, foi isso que ele fez. E ele recebeu uma nova proposta por essa nova temporada, que foi uma proposta exatamente com os mesmos valores de 2016, 2 milhões e 100 mil dólares pela temporada. Então, o que eu tô falando, as pessoas que conhecem da Major League Soccer, que é a liga norte-americana lá, que o Drogba não saiu brigado, não rescindiu o contrato, não rompeu o vínculo, não fez nada. Acabou a temporada, acabou o contrato, ele foi pra casa. E agora fizeram o contrato pra ele voltar, Teleco. Fizeram o contrato? Não, fizeram a proposta. Né? Tá bom, né? Pelo que eu entendi, eles até se despediram. Valeu aí, Drogba. Até um dia, foi muito bom esses 2 anos, agora a gente segue a vida. Mas, né? É o que eu falei. Sentido não faz muito, mas pode acontecer. Aliás, futebol e sentido não combinam muito, né? A gente já viu aí. Sentido não faz nada nessa negociação, né? Inclusive o Gustavo Herbeta, que era o gerente de marketing do Corinthians, que pediu demissão na semana passada para a Europa para negociar um jogador, pô. É brincadeira. Então, que nem eu tava vendo um dirigente do Grêmio, né, falando que quase contratou o Drogba, tava quase vindo. Provavelmente a gente acha bem difícil, né? Além do mais, eles contrataram o Kleber Gladiador ganhando 650 mil reais mensais. Então, lógica, né? Não tem aquela toda, não. Ô, Vitor Guedes, pra você, Drogba ou Gustavo? Para! Eu vou desligar. Ele tá falando assim, Pamela Anderson ou Henriqueta Brieba, é isso? Coitada, morreu a Henriqueta Brieba, cara. Não fala essas Gustavo coisas. morreu, mas foi pro Bahia. Não vou responder. Em respeito ao Gustavo, que fez uma tatuagem do Corinthians, em respeito a isso, eu não vou responder. Se você for formar... A pergunta, você não fez pra ele a pergunta, Belo? Eu fiz pro Vitão. Não, mas olha a resposta dele. Fala de tatuagem do Gustavo. A pergunta nem era isso aí. Maércio, pra você, Romero, Marlone, Casim, Drogba, Jô... Escolhe 3 aí pra formar um ataque. Não, para. Romero eu descarto. Qual que você falou? Casim, Romero. Marlone, tem Marquinhos Gabriel... Não, eu descarto Romero e Gustavo. Casim eu não conheço, acho que a gente tem que esperar. Drogba, você tá louco, cara. Se a minha filha fala assim, papai, eu posso me enveredar pro lado do Drogba, eu falo, vai. Mas eu nem conheço, fala assim, se foda. O que esse cara vai te dar de dividendo? Não tem, né? Você não vai arrumar ele. Morcegão tá vibrando, não, tira. Corta o microfone do Morcegão com ele. Não tem besteira. Só tô falando assim, papai, eu tenho uns caras aqui que gostam de mim e tal, não sei o que lá, e esse Drogba? O que tem esse Drogba? E se ele vier pro Brasil? Sai com esse cara aí. Tem um filho com ele. Você tá arranjada pro resto da vida. É um psicopata. Você me salva. Isso. Para com isso. Morcegão, deixa eu só te informar que... Você sabe que esse é o gancho pro fim do programa, né? Vocês sabem disso. Parabéns, Tessone. Ele tá falando isso pra dar dica. Eu só queria falar pro Márcio Ramos que nessa situação hipotética, se a tua filha saísse com o Romarinho, ela tava resolvida também. Deixa eu te falar, o Roberto de Andrade só falta ir lá e pegar e colocar o Drogba no avião e falar, vem, é que não tá dependendo dele. Eu não sei se é esse terceiro elemento, eu não sei, assim, eu vou te falar assim, do fundo do coração e aqui pros corintianos todos, porque quem tá aqui no podcast agora tem que saber. O Roberto, ele só falta pegar o Drogba e colocar no avião. É que ele não tá tendo condições. Ele é o cara. O resto, esquece. Valeu, Maércio. Um abraço e boa semana pra você. Se cuida, amigo. Agora eu troquei o aqui. Como é que é a música? Então me ajude a segurar essa barra que é gostar de você. Esse cara vai chegar. Eu tenho certeza, esse cara vai chegar.
ou ele chega ou o Roberto sai. E você vai ser avô, né? Hã? E você vai virar avô, é isso? Mas avô, você quer dizer o quê? Que você, o Drogba vai ser meu genro? Você que tá dizendo, desejando. Não. Se eu vou virar avô, eu só quero virar avô tendo como genro o Drogba. O resto, bicho, é tudo pobre igual Márcio, eu não sei se você vai virar avô, mas recebê-lo no aeroporto com certeza você vai, hein? A filha do Maércio, com todo respeito, é uma rainha, então eu acho que o ideal pra ela é o Léo Príncipe. Você tá louco. Ô, Márcio, te espero... da piroca. Para com isso! te espero no aeroporto pra receber o Drogba, morcegão. Valeu, Vitão. Um abraço. Valeu, Rodrigo Vessone. Abraço. Falou, Teleco. Um abraço a todos e vai, Corinthians. Ei, Teleco, vai, Corinthians. Podcast.